Fala pessoal, olha só, se você quer se preparar bem para o concurso de intendentes da Marinha, o concurso para administradores, contadores e economistas, você precisa ter materiais de qualidade para estudar. Então, a gente tirou algumas aulas do nosso preparatório e a gente está colocando elas no YouTube aqui de graça para você assistir. Lembrando que essa é uma das várias outras aulas que existem dentro do nosso curso. Então, se você quer que mais vídeos assim como esse sejam disponibilizados de graça aqui no YouTube para você, é muito importante que você clique aqui no botãozinho de curtir, porque assim a gente entende que você está gostando desse conteúdo e nos motiva a produzir mais vídeos assim. Depois, dá uma conferida aqui embaixo na descrição que a gente tem um link para você baixar alguns materiais de estudo, como provas anteriores, um cronograma e que vão te ajudar muito na preparação. Então aguarda a vinheta que a aula já está começando. Olá, sejam todos bem-vindos. Que a gente tenha um encontro proveitoso aqui e que esse encontro te ajude a conseguir se colocar no rumo certo dos estudos, né? Para que você consiga uma aprovação mais tranquila, efetiva, já que você está num curso que vai te ajudar bastante, a gente tem certeza disso. Meu nome é Carlos Alexandre e a gente vai estudar de forma bem ampla o que é administração geral. Mas é muito importante que você entenda a diferença entre modelos de gestão e cronologia, tá? Por quê? Porque pode ser perguntado de forma diferente isso numa prova, tá legal? Não precisa se matar de decorar datas, porque normalmente não é isso que se faz numa prova dessa. Normalmente, o medo aqui que eu tenho é, se você pensa escola clássica, né? Se você vai, por exemplo, para o livro do Adalberto Chiavenato, ele te diz que administração científica e teoria clássica são abordagens clássicas, ele te dá essas duas. E ele vai amarrar a teoria da burocracia junto com o estruturarismo. Só que essa teoria da burocracia, ela está em temporal aqui. Então, a maioria dos autores junta por tempo. Então, vocês entenderam? Então, não é para você ficar maluco, mas é porque uma questão que ela pode ter a maldade de te perguntar, levantando a história da, por exemplo, a teoria da burocracia ser clássica, e te apontar isso como sendo um erro, e não é. Pelo tempo, pelo período dela, ela é clássica. Tá legal? Porque ela está lá em 1903, 1906, 1916, junto com as outras. É só esse cuidado. Então vamos para 1903? Então vamos dar uma olhadinha na primeira grande escola que surgiu. Sempre pensando que as pessoas que criaram essas escolas, quase todas elas têm um expoente, assim, o cara que foi o principal e uma opção de seguidores. Mas lembre-se que ele não criou uma escola, ele sistematizou uma forma de trabalhar na empresa que ele trabalhava, e como isso foi visto como certo, foi dando certo, foi sendo aplicado em várias e várias empresas ao longo dos tempos, tornou uma teoria. Virou uma parte da ciência. E quando você divide essa ciência em compartimentos, a gente dá o nome de escolas. Então, a primeira escola que a gente pode dizer que surgiu foi a escola chamada administração científica. Então, o primeiro passo é a evolução da administração. A escola clássica da administração. Nós vamos discutir 3. Administração científica, teoria clássica e burocracia. Tá legal? Bora lá. Só para fazer uma análise rápida, a administração não nasceu do nada. Ela tem uma série de discussões ao longo do tempo, muito antes das empresas serem formais. Tá? Aqui cabe a gente pensar que a primeira escola de administração nasceu com os estudos de 1903 do Taylor. Não,
sempre houve o trabalho de gestão, tá? Sempre. Ela nasceu de uma série de práticas e que foram sistematizadas. E como foram sistematizadas e correlacionadas com uma realidade efetiva, viraram uma teoria, tá? Se a gente for pensar lá no Egito Antigo, se a gente for pensar nas cidades, nos astecas, nos maias, sempre houve uma forma de organizar a sociedade, né? Sempre houveram leis, né? Sempre houve um consenso social. E aí, assim, aí tem alguns exemplos das pirâmides, o exército, as duas organizações mais antigas, organizações formais que a gente conhece, formalizadas em estatuto, são o Exército e a Igreja Católica. Tá? São as duas organizações e elas deram muito para a administração. A gente vai ver isso ao longo do tempo. Então, o aparecimento das cidades, dos estados, da legislação, os achados das primeiras contabilidades primitivas, a formação de classes, de reis, sacerdotes, dirigentes, funcionários públicos na China antiga, os grandes projetos, as grandes construções, tudo isso precisou ser administrado. A própria revolução urbana, quando o homem sai do campo para formar as grandes cidades. Então, nada disso foi possível sem uma gestão. Tá? Então, Egito, a Síria Antiga, a Babilônia, tem uma série de exemplos aí, as grandes construções, 20 anos para fazer uma pirâmide carregando blocos enormes. Então, você vê aqueles filmes do Egito Antigo, você já havia uma organização industrial ali, né? Só que não no sentido técnico, mas era organizado o trabalho, porque senão não dava. Você pega uma foto dessa que eu botei aí, como se construir uma cidade dessa sem organização, sem fabricação em série de artefatos, né? Não no sentido de uma fabricação perfeita, mas no sentido de artefatos perfeitos que pudessem servir aos propósitos, tá? E aí, a própria organização da Grécia Antiga, quando começou a surgir os primeiros traços de democracia, os executivos eleitos pelas assembleias, assembleias de cidadãos, o método de trabalho com investigação sistemática. Aqui a gente pega já os grandes filósofos, as estratégias que vão caminhar para as guerras. Você vê que os grandes reis, que foram grandes guerreiros, eram grandes estrategistas, né? Eles não eram só bons de batalha, eles eram... E cada vez eles foram ficando menos de batalha e cada vez mais, menos de campo e cada vez mais de mesa, cada vez mais de pensar, né? As estratégias. É isso que a administração faz, né? Então, a própria Roma antiga... se vocês pegarem, tem um vídeo na internet que mostra a expansão de Roma, porque Roma trabalhava dentro de um conceito de sociedade muito organizada e muito bem administrada, né? O conceito de expansão de Roma, se você der uma olhada em relação às outras, com muito menos força e muito menos perda que os outros, porque as estratégias eram fundamentais. Então, Roma tinha uma administração central, muito embora as províncias representassem um império multinacional, trabalhava com construção, com engenharia. Você vê os nossos aquedutos aqui, que foram construídos ali na Lapa, um exemplo, né, de organização. E Roma tinha os executivos, tinha os senadores, os magistrados, os cônsules, os imperadores, né? Tinha um exército profissionalizado, especializado, com classe específica, eles eram soldados, né? Eles não eram pessoas do povo que guerreavam, pegavam armas, eles eram soldados, eles eram treinados, eles trabalhavam de uma forma sistemática, tá? Tinha uma rede de comunicação muito grande, o império se comunicava, descobriu uma forma, você ia para o sul, para o norte, para o leste, para o oeste, para o norte do império, com a comunicação. Começaram a surgir as primeiras grandes empresas privadas, né? A valorização da propriedade. Então, isso tudo são resultados de uma gestão, muito embora ainda não fosse estudada como ciência, mas já se gerenciava a partir disso, tá legal? E o próprio Renascimento, com a valorização do ser humano, os grandes consórcios que surgem de empresa privada, né? A história toda do arsenal
de Viena, as primeiras linhas de montagem, primitivas ainda, mas já bem organizadas, muito mais organizadas que, por exemplo, no Egito Antigo, a separação dos papéis de empregador e empregado, né, que o Renascimento deu para a gente, a invenção da contabilidade moderna, a acumulação de capital como um fator de motivação, né? Aqui a gente começa a entender o primeiro manual para executivos, que é o Príncipe de Maquiavel. Assim, quase todos os executivos do mundo leram o Príncipe de Maquiavel, tá? Então, é mais uma demonstração da evolução. E aí a gente chega num ponto que é importante, que é as primeiras fábricas que vêm a partir da Revolução Industrial. Tá? Aqui surgem alguns conceitos como o darwinismo social, o marxismo, os primeiros sindicatos, o crescimento das cidades, as primeiras experiências da administração, como ciência moderna. Então, o primeiro grande ponto que a gente pode marcar como incentivador do nascimento e do crescimento da ciência da administração, não de administrar pessoas, administrar matérias-primas, porque a gente já viu que existia isso desde antigamente, mas a ideia de administração como ciência nasce na própria Revolução Industrial em si. Só antes da gente falar de Revolução Industrial, eu podia mostrar para vocês algumas outras contribuições, e aí, assim, Galileu, Newton, o exército chinês, a igreja, os pensadores, os filósofos, tá? Então, tem aí uma origem da administração moderna, que a gente acabou de discutir, eu acho que fica como material de consulta também para você. Por que eu deixo sempre mais coisa além da ênfase que eu estou dando? Porque, às vezes, a pergunta é sobre uma determinada coisa, mas o contexto, tá? Às vezes o problema é quanto é 2 mais 2, mas ele criou um problema. João levou 2 maçãs e aí deixou uma cair, bababá. Se o cara não está acostumado com o contexto, às vezes ele perde o que se quer daquele 2 mais 2. Então, eu sempre procuro deixar mais coisas para vocês contextualizarem, tá? Então, a Revolução Industrial, ela traz uma grande mudança. E aí nós temos as fotos para vocês. Tanto a Revolução, a primeira, quanto a segunda, tá? Então, ela marcou o início de um avanço tecnológico, a substituição do trabalho humano pela máquina, né? A energia se barateou, ficou mais eficiente, né? Teve uma redução dos custos na produção, quer dizer, e com a mudança das pessoas da força para o pensar, ainda que um pensar mais embrionário, começou a sobrar tempo para elas consumirem, né? E aí o tempo de consumo, quer dizer, as pessoas passaram a consumir mais, e como elas passaram a consumir mais, por outro lado, eu tive que começar a produzir mais ainda e empregar mais pessoas. Então, a mão de obra foi dividida e cada pessoa começou a ter que ser especializada em cada tarefa, e a gente vai entender como isso se refletiu nos primeiros estudos da administração. A questão era, eu precisava ter mais eficiência. Então, se a gente começar a pensar, nesse momento aqui, a gente pegou pessoas da indústria, do campo, 300 anos fazendo agricultura e pecuária, né? Botou um uniforme nelas e botou dentro de uma indústria trabalhando, apertando o botão e mexendo com máquina. As que não enlouqueceram começaram sem tanta eficiência. Era uma vida diferente, o cara era uma vida saudável de campo, foi para um ambiente insalubre. Gente, era fumaça, era uma opção de questões que acabavam com a saúde das pessoas, tá? Então, aqui vale a pena muito a gente parar para pensar e imaginar que eu não tinha eficiência ainda tecnicamente. Eu precisava aumentar a eficiência. Eu precisava ter mais técnica de trabalho, tá? E aí, antes mesmo da gente começar a discutir as escolas de administração, alguns pioneiros que estudaram, apesar da gente falar que são os pioneiros do estudo da administração,
o pioneiro do estudo da administração, eu vou dizer que foi Frederick Winslow Taylor, que criou uma escola chamada Administração Científica. Porém, eu não posso dizer que alguns outros pensadores que pensaram suas ciências não serviram para o estudo da administração. E aqui, por exemplo, eu trago o Adam Smith, que é um economista clássico, é a base do estudo da economia no mundo. Né? A primeira base da economia no mundo é o Adam Smith. A economia é uma escola que está grudada, a administração está grudada na economia. Né? A sociologia, os princípios da psicologia, uma série de questões que nortearam. E aí eu trago aí para vocês alguns, o Adam Smith, o Robert Owen, o Charles Babbage, o Henry Poor, Daniel McCallum, são caras que estudaram e forneceram insumos para que os primeiros estudos de administração especificamente começassem a ser feitos no mundo, tá? Agora sim, vamos começar a entender as escolas da administração, os modelos por dentro, tá? Então, a gente estava em que cenário? Né? Nesse cenário da segunda Revolução Industrial. Dois fatores genéricos podem ter dado origem a essa escola, a esses estudos mais clássicos, que se transformou na grande abordagem, na grande escola clássica. Né? O crescimento desorganizado das empresas e a necessidade de aumentar a competência, de obter melhores rendimentos. Tá? Vamos fazer por ordens para entender os princípios de racionalização desse trabalho e como elas foram desenvolvidas. E aqui tem as três figuras aí principais que a gente acha que são os principais ícones de cada uma delas. O Taylor, da escola da administração científica, o Fayol, da teoria administrativa ou teoria clássica, e o Max Weber, que é o da escola ou teoria da burocracia. Essas três são escolas chamadas clássicas, abordagens clássicas, são aquelas três primeiras lá que a gente viu lá atrás. Ok? Então, vamos para a primeira teoria, que é a teoria da administração científica. Esse cara aí que está aparecendo para você é Frederick Winslow Taylor. Esse cara era um engenheiro, né? E havia tido uma grande expansão por volta de 1880, né? Com mais de 2 milhões, quase 3 milhões de trabalhadores nas indústrias, expandindo para 4 milhões e 500, tá? Por favor, só tem um detalhezinho aí, não é 1990, esse foi uma digitação minha, é 1890, portanto 10 anos, tá? 1880 para 1890. Não que seja muito pedido isso, mas você pode estranhar se cair uma coisa diferente dessa na prova, mas é mais ou menos isso. Então, a gente tinha um baita crescimento, a indústria automobilística americana já expandindo. No século XX, começando, já estávamos chegando quase a 10 milhões de trabalhadores, então, quer dizer, a escala era enorme, né? E aí ele era engenheiro, né? E ele começou a observar as indústrias, né? E começou a entender como as pessoas trabalhavam. E ele tinha alguns pressupostos muito interessantes, que era o desconhecimento da gerência sobre a rotina do trabalho. Os gestores não conheciam isso, como é que era o trabalho, faltava uniformidade nas técnicas de execução do trabalho, e ele falava que também, ele dizia que existia uma vadiagem sistêmica dos operários. Era isso mesmo, tá, gente? Nessa época, os operários eram vagabundos. Era vadiagem sistêmica. Se pudesse, enganava e não trabalhava. Essa era a visão dele naquela época, a gente está falando de 1903, mais ou menos. E a partir disso, ele começou a estudar, né? Então, a proposta dele era acabar com os desperdícios, entender qual era a melhor forma de se fazer o trabalho. Então,
Ele se preocupou em acabar com desperdícios e perdas sofridas pela indústria americana. E aqui começa a ficar importante você olhar, tá? Porque esses são tipos de coisas que podem cair numa prova, principalmente quando ele compara as teorias. Então, entender as teorias, entender as críticas a elas e como elas se comparam, tá? Então, ele tentou sistematizar o jeito de cada operário trabalhar. Ele chamava de best way, a melhor forma de fazer, tá? E aí ele foi lá para o nível operacional, nas oficinas, lá para baixo, lá no operário, e ele começou, ele virou chefe de uma empresa e ele começou a estudar isso. A gente vai conseguir encontrar 3 tempos diferentes dele, né? A primeira fase dele, que é o ataque ao problema dos salários, né? O estudo sistemático do tempo, a definição de padrão, de forma de trabalhar e administração das tarefas. Isso trouxe a ele um estudo chamado Tempos e Movimentos, onde ele estudava o tempo e o movimento. Um filme que mostra perfeitamente como era pensado isso na época é o filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, né? Onde ele aperta parafusos de uma determinada produção e ele fica tão doido apertando parafuso que ele sai do trabalho dele apertando parafusos ainda. Porque era só isso, se via essa ideia de melhorar o tempo e o movimento, e isso era muito treinado e feito. Uma segunda fase, que ele amplia o escopo da tarefa da administração e ele cria princípios da administração do trabalho. O importante aqui é a gente entender que a visão do Taylor nunca foi numa estrutura de empresa, nunca foi numa gestão, nunca foi na gerência, ele era na tarefa, ele olhava a tarefa, como a tarefa era desempenhada e melhoria da tarefa. Se eu tivesse que melhorar o gestor, era melhorar o gestor para melhorar a tarefa. Ele tinha que gerenciar a tarefa melhor. No filme do Chaplin, inclusive, o Chaplin tem um supervisor que fica atrás dele, gritando na orelha dele o tempo todo para ele mexer a peça direito. A preocupação era fazer a peça, o encaixe perfeito, fazer funcionar direitinho, tá? E uma terceira, que ele consolidou os princípios da administração e ele propôs alguns princípios, como a divisão de autoridade e responsabilidade dentro da empresa e uma certa distinção entre técnicas e princípios. Então, seu objetivo aqui, ele foi cumprido tendo por base a utilização de 2 métodos básicos: o estudo de tempo de base e a introdução de padrões diferenciais. Então, ele estudava o tempo, base de movimento, e ele introduzia algumas mudanças no movimento para ver o quanto isso melhorava em termos de tempo e de rendimento. Tá? Então, ele projetou um esquema de pagamento por peça, né? Por remuneração por peça para baixa produção, era inferior ao valor da remuneração das altas produções. Então, ele traz algumas questões aqui do tempo, do movimento, da remuneração pela melhoria do trabalho. Então, aqui a gente tem uma base muito interessante, tá? Então, aqui estão os livros dele, por curiosidade, tá? E aí tem aqui os métodos de trabalho. Alguns princípios que são importantes. Gente, isso aqui não tem jeito, você vai ter que ter na cabeça. Né? Às vezes, nas provas, eles perguntam um princípio desse e colocam esse princípio em outra escola. Então, isso não tem jeito, você vai ter que lembrar. Tá? Isso não tem jeito, você vai ter que saber. Então, princípios da administração científica: o desenvolvimento de um método científico para o trabalho dos operários. Quer dizer, aqui, diferente lá da Cleópatra, que não era científico, era olhando qual era a melhor forma, aqui ele já desenvolve um método científico para olhar esse trabalho. Estabelecimento de um processo científico também para seleção e treinamento do operário. Ele já entendia que não era apenas ter o operário, mas também selecionar, quando eu fosse selecioná-lo e quando eu fosse treiná-lo, fazer isso de uma forma mais científica, né? Um outro princípio era o pagamento dos salários altos, né? Pagar melhor quem produzia mais, diminuindo o custo de produção, porque se eu remunero, se eu treino melhor, seleciono melhor, treino melhor,
a alta produção aumenta, eu remunero a alta produção e eu começo a ter menos desperdício, portanto eu gasto menos. A divisão do trabalho dos operários em função da sua especialização, quer dizer, quem é bom nisso, faz isso. Quem é bom nisso, faz isso. Eu treino você para fazer isso cada vez melhor. Eu treino você para fazer isso aqui cada vez melhor. Eu treino você para fazer isso aqui cada vez melhor. Então, essa era a ideia, tá? E, por fim, a cooperação entre as gerências e os operários para garantir um ambiente psicológico favorável. Só cabe dizer aqui para vocês que esse ambiente psicológico aqui, ele ainda não era o ambiente psicológico, o Taylor era um engenheiro, né? Então não era um ambiente psicológico levando em conta as variáveis psicológicas mais profundas. O ambiente psicológico que ele está falando aqui é um ambiente de que o cara pudesse apertar o parafuso melhor. Aqui o homem era uma peça de uma máquina. Era quase que um ambiente psicológico para a peça funcionar bem. Então eu diria assim, o ambiente psicológico aqui não está ligado à peça, tá ligado ao contexto que fazia a peça produzir melhor, tá legal? Então, assim, aqui a gente tem o grande primeiro passo da gestão. É um momento em que a gente começa a entender que existia uma empresa que precisa ser organizada, que precisa seguir princípios específicos, tá? E o melhor de tudo, isso depois virou uma teoria, e essa teoria aplicada repetidamente virou uma ciência. Tá legal? E aí, curtiu? Então não esquece de se inscrever no nosso canal para ser notificado de mais vídeos como esse. Aqui do lado vai ter um vídeo recomendado para você que vai ajudar ainda mais os seus estudos. Então dá uma conferida porque eu sei que pode fazer diferença na sua preparação. Outra coisa, caso você queira saber um pouco mais sobre o nosso preparatório, é só ir nos links aqui embaixo na descrição, porque a gente vai te ajudar a conquistar a aprovação e a vestir a famosa farda branca. Te vejo lá!